Né, Rodrigo? É desse modelo. Ok. Gente, só organizar aqui a aula, porque como eu tenho apanhado disso aqui, viu? Meu Deus. Deixar aqui mesmo. Depois que terminar essa matéria, tu já tá de segurança superior? Eu não entendi. Não sei, não. Como é que é? Perguntando se depois que o Rodrigo terminar essa matéria, é um técnico de segurança de nível superior. Não, quando ele concluir a engenharia, né? Quando ele concluir a engenharia, aí ele vira um técnico de segurança de curso superior, né? Tô aí, a zoeira, porra. O que importa é a proficiência, a vivência, o conhecimento, não o título. É mais Aqui na Maria Jéssica, tá? Falar aqui com ela. o conhecimento é fundamental, Rodrigo. Você está certo. Não é fazer um... E o título é bom porque ele incrementa o seu conhecimento, né? Agrega o valor e faz com que o seu serviço tenha mais valor ainda, né? Com certeza, com certeza. Eu tô só falando só pra zoar o Raimundo aí. Galera, vamos começar então. Vamos começar, tá? Vocês ficarem ligar os microfones aí pra gente. Murilo aí com o áudio aberto. Acabou. Ele falou bem aqui, rapaz, o menino tá vendendo mais que qualquer um aqui. Ô, mentira. Vai vendendo coisa aí. Gastou muito de lá, foi o Bertão. Comprou 3 frangos, e o Bertão de outro não comeu 2. Ele vem pra lá. Galera, Estudou de frango. Aí o menino negou Ei, Murilão. Bora, meu filho, acorda. Desliga isso aí. Murilo, desliga. Onde é que tem esse canela amarela pra gente comprar também? Será que esse Murilo tá aí? Será? Que ele não desliga. Esse porra. Às vezes só abriu aí, né? Às vezes só deixou a porta. O Marlon viajou e falou. Eu visita lá, professor. Agora, Moço, ontem foi do mesmo jeito esse homem, não é possível. prova individual, viu, gente? Professor, o senhor pode fechar o áudio dele. Não dá, é porque assim, não dá para fechar o áudio, não. Eu só consigo fechar o áudio se eu, na hora de lançar a reunião, deixar o áudio todo mundo fechado, né? Mas aí fica ruim. Pessoal, vamos começar aqui a aula, mas antes eu queria fazer um pedido aí. Eu queria fazer um pedido encarecidamente aí para vocês me ajudarem aí, me ajudarem numa situação. Oi, tem que desligar. Oi. Tem que desligar aí, gente, senão... Murilo. Na hora eu xinguei o filho. Aí, acho que eu... Não, vem cá com a rodão aqui, né? Ele falou, eu lá xinguei o filho. Tá falando mal de mim. De caramba. Aê! Desligou. Então, olha só, gente. Eu queria pedir fazer um pedido para vocês, antes de iniciar a aula. Queria que vocês me ajudassem com relação aos alunos. Nós temos aí em torno de 15 a 20 alunos que ainda não voltaram a assistir às aulas. Alguns devido à condição financeira, né? Outros devido a estar ainda buscando recurso para fazer a matrícula. Mas aí, qual que é a ajuda que eu quero que vocês... que eu preciso de vocês? Eu queria que vocês repassassem para todos os colegas, de torno de 15 a 20 aí, uns 15 mais ou menos, 15 a 20. Queria que vocês repassassem para eles que o ambiente virtual de todo mundo está liberado e que eles podem fazer a pré-matrícula
que eu tive uma conversa com a Ana Lúcia hoje e ela vai ela vai analisar caso por caso e a gente vai criar uma frente para negociar aí a volta de todo mundo, nem que pague só a matrícula e deixe o semestre para ver mais na frente. Então, eu queria que vocês me ajudassem aí com os alunos aí, com os colegas, avisar quem tiver a fim de estudar e está sem condição financeira, procurar a Ana Lúcia lá no ITOP, que ela está autorizada a fazer a negociação de maneira que vocês se matriculem e o resto da situação do semestre se resolva mais para frente. Aí eu queria pedir para a ajuda, a colaboração de vocês aí nesse sentido, tá? Tá, então, gente, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Engenharia de Segurança. Essa é a nossa terceira aula, né? Ou quinta aula, levando em consideração que nós estamos realizando 2 aulas por dia, né? Na segunda-feira, eu passei as instruções gerais aí, referente à disciplina, né? Já passei as orientações gerais aí referente à disciplina, esse formato nosso remoto. Começamos a discutir um pouco sobre a questão do conceito, né? O que é a segurança do trabalho, e discutimos também um conceito aí de acidente, né? E aí coloquei uma situação lá no fórum. Na terça-feira, ontem, né, nós aprofundamos na questão de acidente. Eu espero que todo mundo tenha baixado a lei, né? Pelo menos lá no fórum, muita gente citou a lei, alguns contextualizaram, outros só copiaram e colaram, né? Alguns artigos lá e jogaram no fórum. Enfim, faz parte, né, para validar a presença. Mas eu queria pedir mais uma vez que quem não leu, né, quem não passou os olhos na lei, que dê uma olhada, não precisa ler a lei toda, mas vale a pena entender um pouco sobre acidente, indenização por acidente, trabalho, afastamento, quem paga a conta, quem não paga, né, questão dos impostos, da Previdência junto ao INSS, porque, como eu sempre tenho falando e vou continuar falando, o mercado aqui fora espera vocês, engenheiros gestores, né? Pensando também enquanto dono dos empreendimentos. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre os riscos ambientais, tá? E a construção civil, não só a construção civil, mas todas as atividades, elas fazem com que os profissionais estejam expostos, né, a riscos. E hoje nós vamos falar justamente sobre os riscos, né, de uma maneira geral, sempre dando ênfase para a construção civil, que é a nossa área e o nosso campo de atuação. E antes de falar em normas de segurança, procedimentos de segurança, equipamentos e projetos voltados para a segurança, né, é inconcebível falar de tudo, falar das normas para vocês, sem antes todo mundo ter clareza, né, e entender o que são riscos, quais são os tipos de risco, né, e, obviamente, quais são, ter a condição de identificar em campo, né, quais são os riscos aos quais os trabalhadores da construção civil estão expostos, né. Então, ontem nós falamos um pouco, diferenciamos, né, a questão de perigo e risco, né. Perigo é causado no ambiente, né? É a causa, ou seja, é um fator, e o risco, a gente também discutiu ontem, né? É a probabilidade, né? É o produto da probabilidade vezes a severidade, ou seja, o risco é a probabilidade de um evento acontecer pelo produto da gravidade daquele evento. Um evento ele pode ter uma situação de resultado catastrófico, muito grave, médio, né, baixo ou até insignificante, né? Ontem, acho que todo mundo acompanhou aí, no porto lá no país do Líbano, né, houve um erro grotesco, né, primário lá de segurança do trabalho, no que tange no nosso caso aqui, a nossa legislação, a norma regulamentadora
número 11, né, que trata do armazenamento e transporte de materiais, número 12, perdão. Então, o que aconteceu lá foi um erro, né, de armazenamento, deixaram nitrato durante 6 anos, num local armazenado onde havia oxigenação, ou seja, circulação forte, entrada e saída de oxigênio. E aí, obviamente, com o calor, né, das proximidades ali do mar Mediterrâneo, esse nitrato ele reagiu e gerou aquela explosão aí que deixou 100 mortos, 3.000 feridos, né, até o momento. Então, o armazém ele era um local de perigo, aonde o risco ele se efetivou em um acidente, né? Ou seja, a probabilidade do evento acontecer ela ocorreu devido ao aquecimento dentro do armazém, a circulação do oxigênio e a severidade, né? Foi essa aí que nós acompanhamos. Então, o perigo é a situação que gera o risco, né? E o risco é o produto, né, da probabilidade, ou seja, da ocorrência do acidente, vezes a sua severidade, só relembrando que nós discutimos ontem, né? Então, perigos são situações, né, que podem causar danos aí, né? Lesões, meio ambiente e tal. E a fonte é o agente que pode gerar aquele determinado perigo, né? Nós tratamos isso aqui ontem, né? Então, risco, como eu disse, probabilidade de possível dano, né, dentro do período específico. Então, é a probabilidade vezes a gravidade, né? Então, a combinação de um evento acontecer, multiplicado pelas suas consequências, geram os parâmetros de risco. Então, para a gente encerrar essa discussão, né, de perigo e risco, fica aí uma analogia final aí para vocês, né? Então, perigo é uma situação ou fonte potencial de dano, né, em termos de acidentes pessoais, doenças, danos materiais e ao meio ambiente de trabalho, né? Ou a combinação dos mesmos. Então, o perigo é o ambiente, né? O estabelecimento do ambiente. É a causa que gera o risco, né? E o risco é a combinação da probabilidade entre a consequência do evento e a sua gravidade, né? Então, aonde há situação de perigo, existe exposição de risco. A exposição de risco pode gerar um acidente ou não. Fala, Sebastião. Professor, com relação, tá aí, perigo e risco. A identificação nisso na obra é também importante, com relação a placas de identificação, enfim, várias, assim, que a gente identifica que há perigo naquele local? Com certeza, Sebastião. Como eu falei no início da aula, é impossível, não adianta a gente falar de norma regulamentadora, de projeto, de medidas de segurança, sem a gente falar nos riscos, os tipos de riscos, né? E quais são os perigos, ou seja, as exposições aos riscos que a gente encontra dentro da construção civil. A sinalização é uma das maneiras, né, de fazer a prevenção ao acidente. O que é o acidente? É o resultado do risco devido a uma situação de perigo exposto, né? Então, a segurança do trabalho ela trabalha justamente nesse sentido. Ela traz técnicas de prevenção, ou seja, para prevenir, evitar que o risco se converta em acidente, né? E a Para isso tem aquele mapa de risco, né? Isso, e a sinalização, junto com os equipamentos de proteção individual, coletiva, os procedimentos para estar atuando na obra, né? Todas essas questões fazem parte das técnicas da segurança do trabalho, né? Como eu falei também lá no primeiro dia, o princípio, né, da ciência da engenharia de segurança é a prevenção, né? Ou seja, prevenir, evitar o acidente com base no perigo e no nível de exposição dos riscos, tá? Então, risco é uma coisa que a gente vai conviver aí sempre, né? Aí esse slide tá meio ficou ruim aí porque tinha um vídeo, eu não consegui editar. Mas eu queria que vocês prestassem atenção a essas 4 palavrinhas aqui, ó, que elas são chave quando a gente trata de perigo e risco dentro da segurança do trabalho com o intuito de evitar o acidente. Primeiro, antecipar, ou seja,
identificar, né, os perigos, identificar os potenciais riscos e perigos à saúde em relação ao trabalho que está sendo feito. Depois de antecipar esses riscos, ou seja, reconhecê-los, né, analisar e observar eles, ver de que maneira eles podem ser prevenidos. Estabelecida a maneira de prevenir, você precisa avaliar, ou seja, você tem que estar monitorando para ver se realmente essa medida que você adotou gera prevenção. E, por último, o controle, né? Que é o quê? É justamente garantir que os métodos que você está utilizando são os melhores métodos para controlar e evitar os acidentes, né? Então, como eu falei para vocês, muitas vezes o técnico, né, o profissional da segurança na obra, ele é visto como um problema. Um cara chato, que está ali o tempo todo cobrando do pessoal estar usando o equipamento de proteção individual adequado, é o cara que está ali acompanhando para ver se está todo mundo com o cinto instalado na linha de vida.